Nós hoje vamos conversar sobre esportes, sobre política, sobre Copacabana e sobre Brasil e Rio de Janeiro. Nosso convidado especialíssimo é o deputado federal Luiz Lima, que teve uma quantidade fantástica de votos e hoje vai bater esse papo comigo e, obviamente, com você também. Luiz, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá, na TV. Seja muito bem-vindo. Ronaldo, muito obrigado pelo seu convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Ontem eu tive a felicidade de ver uma entrevista que você fez com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, em nome do nosso presidente Jair Bolsonaro, eu quero agradecer a sua sensibilidade de, em março de 2017, ser um visionário, ser um jornalista visionário, de ter enxergado a enorme possibilidade do então deputado federal se tornar presidente do Brasil. Poucos jornalistas, em março de 2017, recebiam Jair Bolsonaro. Poucos jornalistas entrevistavam o Jair Bolsonaro. E menos ainda, jornalistas levavam o pré-candidato Jair Bolsonaro a sério. Então, a entrevista, eu revi a entrevista hoje, ontem à noite, e muito obrigado, Ronaldo. Você foi um dos incentivadores do presidente Jair Bolsonaro a se tornar presidente e, depois de um ano de governo, mostrar que você estava certo. Você foi muito gentil naquela entrevista, que até o presidente viria a usar na sua campanha, e sem você saber, a força que você deu para o presidente Jair Bolsonaro acabou me dando também, porque eu viria a ser um candidato escolhido pelo Major Denícoli, que organizou a campanha do presidente Jair Bolsonaro, e me tornei um candidato e, posteriormente, eu consegui atingir o objetivo de me tornar um deputado federal. Estamos, então, entrando no ar com Menorá na TV, mais uma vez. Estamos, então, dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, com o deputado federal Luiz Lima, que, com um ano de mandato, já conseguiu aprovar uma lei que é importantíssima para as mulheres brasileiras. Luiz Lima saiu de dentro do mar. Ele não é peixe, mas do mar ele foi para as piscinas, e das piscinas ele foi a Brasília ensinar os deputados federais que há tanto tempo estão em Brasília com mandato a nadar. Mas não é nadar no mar, nem na piscina, a nadar no Congresso Nacional. Luiz, fala pra gente, que lei é essa, rapaz, que você aprovou com menos de um ano de mandato? Ronaldo, ninguém vence sozinho. E quando a gente se torna um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, como você foi aqui no Rio de Janeiro, nós temos que ter uma equipe. E se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de inteligência, a gente se cerca de pessoas melhores do que a gente. Foi isso que eu fiz. A minha equipe em Brasília é formada por pessoas muito competentes e que enxergaram uma necessidade de ter uma mudança, uma pequena alteração na Lei Maria da Penha. E essa pequena alteração, ela teve um sucesso e um retorno das mulheres e dos movimentos em defesa da mulher muito grande. Foi uma alteração muito midiática, apareceu muito na televisão. E o que é? Desde 11 de dezembro, publicado no Diário Oficial, sancionado pelo presidente Bolsonaro, a mulher que sofre agressão, a mulher agredida, e comprovada essa agressão, ela hoje é imediatamente informada pelo juiz da Lei Maria da Penha, que adquire a competência civil e criminal, ele já informa que ela pode solicitar o divórcio imediatamente. Então, você protege a mulher, faz com que ela não se reencontre novamente com o agressor e acelera o processo de separação de bens, pensão dos filhos, mas principalmente é garantir a segurança da mulher. E eu tive competência, tive uma certa habilidade dentro do plenário de conversar com os deputados, os líderes do partido, mas principalmente eu estava no momento certo, na hora certa, entendendo que para você ser um bom parlamentar, você tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de parlamentar, que é falar. Tem que falar bastante. E ouvir. Tem que ouvir, tem que concordar em determinados momentos com pensamentos um pouquinho diferentes, né? Não que você vai mudar a sua natureza e a sua verdade, mas você tem que ser flexível, porque senão você vira como tem hoje alguns deputados que são muito fortes em mídia, em YouTube, Instagram,
Só que não aprovam nada, porque tem uma rejeição muito grande dentro ali do parlamento. plenário, dentro do parlamento. Luiz, eu queria que você contasse para o teu eleitor, e do outro lado da telinha, muitos votaram em você. Sim, Não foi o meu caso. sim. Eu tive um candidato, talvez você até conheça, que se chama Pedro Werneck. Sim, E que, Pedro Werneck de Petrópolis. Isso, infelizmente ele não Sim. conseguiu se eleger. Não, mas... Teresópolis. Teresópolis. Mas eu quero que você converse com os teus eleitores, Sim. que estão do outro lado da câmera, e conte para eles como é que começou a tua vida na água. Ronaldo, eu tenho 42 anos, eu sou carioca, eu sou filho de uma pernambucana, nascida no interior de Pernambuco, uma cidade chamada Limoeiro, e o meu pai é paulistano do estado de São Paulo. O meu pai é filho de um ex-ministro, a minha única ligação com política é o meu avô, Álvaro Pereira de Souza Lima, que foi ministro de Viação e Obras Públicas no governo de Getúlio Vargas. E é nome de rua, no Rio de Janeiro. É, isso aí. Quase em frente de onde você pratica Exatamente. o teu stand-up e a tua natação. Exatamente. E o meu avô não era político, era um engenheiro, que se tornou também um dos primeiros presidentes do Conselho da Petrobras, em um tempo que não se tinha roubalheira. O meu avô deixou um apartamento para 5 filhos, era uma pessoa extremamente competente. Um apartamento para 5 filhos que não tinha 5 quartos. Não tinha 5 quartos. E o meu pai veio aqui para o Rio de Janeiro, na época com 17 anos, quando meu avô era ministro. Mais tarde conheceria minha mãe. E minha mãe chegou no Rio de Janeiro com 7 anos para passar férias. E o meu avô faleceu na Avenida Brasil num acidente de carro com 33 anos. E minha mãe também, 5 irmãos, ficaram sendo criados pelo meu tio-avô Severino, motorista de táxi, em Santa Cruz. Mais tarde, minha mãe seria interna num colégio em Nova Friburgo, chamado Nossa Senhora das Dores, e permaneceu dos 8 até os 14 anos. E mais tarde, quando eu nasci, o meu pai, sensibilizado com a história da minha mãe, órfã de pai, interna no colégio, comprou um imóvel em Nova Friburgo, da qual eu passei minha infância, e a minha candidatura nasce em Nova Friburgo, com os meus amigos de infância, que quando eu me tornei secretário de esporte em 2016, sem imaginar que eu poderia trabalhar em Brasília, em administração pública, após o impeachment da presidente Dilma, alguns amigos da região serrana enxergaram que eu poderia ser um candidato a deputado federal. Então a minha campanha nasce em Nova Friburgo, nasce com um convite do Major Denícolo e do Flávio Bolsonaro para me tornar um candidato, mas nascendo em Friburgo, a minha identificação de infância fez eu ser o mais votado, um dos mais votados da história de Nova Friburgo, com quase 20% dos votos. E na região serrana eu fui o deputado federal com o maior número de votos. Conta pra gente como é que foi a tua inserção na água. Como é que você saiu do jardim de infância, onde você andava a pé, Sim. E acabou dando braçadas por esse Brasil e por esse mundo afora, tendo inclusive participado da equipe olímpica brasileira? Ronaldo, eu tive assim o privilégio, eu morava em Campo Grande, meu pai era inspetor da Inspetoria de Fiscalização, fiscal de ICMS, em Campo Grande, é um bairro mais distante aqui do Rio de Janeiro. E eu tive a sorte de estudar num colégio que tinha aulinha de natação para criança. Bem pequenininho, ali no jardim de infância. E foi ali que despertou. Mais tarde, no ano de 1983, por violência já naquele tempo, em Campo Grande, a casa do meu pai foi assaltada e a gente se mudou para o Grajaú. Você até citou aqui antes da nossa conversa que o pai do Sérgio Castro, né, que é o Sérgio Castro Imóveis, construiu o Grajaú, urbanizou o Grajaú. Morei no Grajaú e fui nadar no América Futebol Clube, ali na Tijuca, com um treinador chamado Luiz Rafael, eu com 5 anos, esse treinador com 21, e esse treinador me levaria para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 e Sydney em 2000. Mas se não fosse... Mas aí você já com 17 anos. Eu fui com 18 os primeiros Jogos Olímpicos e os segundos Jogos Olímpicos com 22. Aí teve Pan-Americanos, Mundiais... O que você aprendeu, o que você perdeu e o que você ganhou nas piscinas do Brasil e do mundo, hein? Ronaldo, eu ganhei muito mais do que eu perdi. Eu diria que eu não perdi praticamente nada. Eu ganhei o privilégio de conhecer mais de 40 países no mundo, de morar na Austrália, em Melbourne, com 18 anos. Aprendi que a vida é uma competição. Hoje, o indivíduo que não aprende e que não é estimulado pelos seus pais a competir, dificilmente ele vai entender o sentido da vida. Porque a vida é uma eterna competição. Você tem que ser leal. Você não pode ser ingênuo.
E eu tenho certeza, poucos atletas gostam de política. Porque a política, infelizmente, não é uma ciência exata e muitas das vezes ela é muito cruel. Só que você tem que ter aquela gana de esportista, ainda mais de esportista individual. Porque a política, quando você foi vereador, você sabe disso. Você tem adversários. Onde você olha, você tem adversários. Mas existe um adversário que é o pior de todos eles. Qual é, É o que Ronaldo? está dentro de você. Com certeza. Esse, se você não conseguir domar, com certeza, você está morto. E eu disse a você, quando a gente se encontrou na praia, Sim. que eu te fiz o convite para vir aqui, eu não te conhecia pessoalmente, Sim. Tínhamos conversado pelo telefone na época da na campanha eleitoral, lá atrás. Sim. Acabamos não conseguindo encontrar data no teu portfólio de tempo e tal. Eu disse a você o seguinte, Luiz, diferentemente de muitos deputados, muitos parlamentares, de muitos poderosos de ocasião, Sim. você responde. Então, isso já te dá um ganho que você não tem ideia do tamanho dele. Alguém que chega eleito com o número de votos que você chegou ao Congresso Nacional, normalmente ele começa a cultivar um reizinho que vive dentro da barriga dele. Sim. E esse rei é que vai matá-lo. Então, meu querido irmão, se você puder dar um pé na bunda desse rei, Sim. que está querendo fazer ninho aí dentro da tua barriga, Sim. não deixa nunca. Com certeza. Continua respondendo, continua atendendo as pessoas, continua ocupando o teu espaço com essa naturalidade que você tem, porque ninguém vai te segurar, meu amigo. Com certeza. E é o que eu digo, o pior inimigo do político é ele mesmo. É esse reizinho que fica dentro da barriga dele. Me conta o que é que você ganhou de medalha para o Brasil. Ronaldo, eu fui o mais jovem atleta da seleção brasileira da história, com 16 anos e poucos dias, eu já estava na seleção brasileira, muito jovem, permaneci até os 32, fui campeão mundial universitário, campeão pan-americano, sul-americano, atleta olímpico, semifinalista. Você não participou de uma vitória, eu não sei se é assim que se chama, é 4 por 100? Não, eu não estava no 4 por 100. O 4 por 100 foi um revezamento. Mas você estava naquela... Eu estava naquela Olimpíada em Sydney 2000. Isso. Que foi Gustavo Bosch, Isso. Fernando Scherer, Carlos Isso. Jaime, e fechou com Edivaldo Valério, o primeiro negro a representar que o Brasil nos Jogos Olímpicos. Que aquela patota podia chegar lá. E foram medalha de bronze, uma medalha inédita para o Brasil, e o Edivaldo, baiano, soteropolitano, filho de policial militar, primeiro negro a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Como é que você se sentiu dentro daquele grupo de nadadores? O que aconteceu ali? Ronaldo, a natação, eu falei, é um esporte individual. Você não é convocado, você se convoca. Não menosprezando os esportes coletivos, que são lindos. Você se convoca pelo tempo que você faz nas eliminatórias, né? Pelo tempo. Então você é o melhor brasileiro com aquele tempo. Você vai. Você pode brigar com o técnico, brigar com o dirigente, brigar com todo mundo, que você vai. Então a sensação de estar nos Jogos Olímpicos com um tempo feito por você e você sendo escolhido por você mesmo é uma das maiores sensações que eu tive na minha vida de prazer. E que são poucos dias da minha vida que eu não me recordo desses momentos. Estar numa Olimpíada é um presente. Você, algum dia, quando começou, quando nadava no Vasco, no Flamengo, você imaginou viajar por 40 países, representar o Brasil, ouvir o hino nacional com as suas vitórias, que deve ser alucinante. Eu imaginava assim, Ronaldo, eu não vou esconder. Que bom. Eu bem novinho, assim, eu já tinha um sonho bem forte dentro de mim. Até a tia Luceli, mãe de um querido amigo meu chamado Rodrigo Kitamura, que a gente era bem criança, eu lembro ela me perguntando no Grajaú, onde a gente morou, perguntou, Luiz, você prefere ganhar na loto, que ainda não tinha cena, né? A gente estava falando de 85, mais ou menos 86. Ou ir para a Olimpíada? Eu falei, tia Luceli, é claro que eu quero ir para a Olimpíada. E, Ronaldo, não tem valor que pague o prazer de estar nos Jogos Olímpicos. A gente envelhece durante a nossa vida e a gente acostuma com tudo, mas a gente não acostuma com a glória de ser um atleta vencedor. Eu acho que é um presente que eu recebi de Deus muito grande, assim como eu recebi também de me tornar deputado federal, que eu nunca imaginei, Ronaldo.
Sabe que eu nunca fui presidente de conselho de classe, de grêmio estudantil. Eu fui um cidadão comum. Mas, ô Luiz, a vida prepara armadilhas negativas e positivas para nós, que nós só vamos entender esse tipo de questão quando a gente para. Sim. Você tem uma missão, meu irmão, e você está cumprindo o teu caminho e é Sim. isso que você tem que fazer. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Luiz Lima. Ele é deputado federal, teve uma votação estupenda pelo PSL. Já já a gente volta e o Luiz vai contar para nós qual é a diferença entre a água e o parlamento. De volta então com o segundo bloco de Menorá na TV com o nosso deputado federal de Copacabana, Luiz Lima. Ele nasceu na Zona Oeste, mas hoje queimado de praia, ainda que com as agruras do Congresso Nacional, ele é um cidadão de Copacabana e eu vou começar espetando o Luiz Lima. Você teria, se estivesse na sua alçada e dependendo da sua caneta, deixado realizar o que aconteceu ontem em Copacabana? Nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 13, Sim. E no dia 12, mais de 1 milhão de pessoas arrebentaram Copacabana para olhar as cantoras de funk e coisas parecidas que, infelizmente, criam problemas para o bairro que são insanáveis. Ronaldo, de maneira nenhuma, Ronaldo. Graças a Deus eu fui eleito sem representar nenhum segmento específico. Eu não sou o deputado de uma classe ou o deputado de uma instituição. Eu sou um deputado de uma sociedade que é plural e que a gente tem que saber viver em sociedade. Em 2018, quando eu fui candidato, e o bloco favorito também esteve em Copacabana, se eu não me engano, numa manhã, entrando pela tarde, também teve muita confusão. E eu gravei um vídeo mostrando os patrocinadores do Carnaval da Prefeitura e os patrocinadores desses eventos privados. E eu falei o seguinte, que todo dano à cidade, ao bairro, aos bairros que são realizados esses eventos, deveriam ser pagos por esses patrocinadores. Aí eles iam sentir no bolso e iam pensar 2 vezes em apoiar essas ações que são danosas para o município. Hoje Copacabana é um bairro predominantemente de idosos, um bairro onde é caro de se viver, um bairro que está abandonado pela atual administração do nosso município. Infelizmente, Copacabana piorou nos últimos anos e esses acontecimentos trazem um turismo que os comerciantes não querem. Se você conversar com cada comerciante, ou seja da Avenida Atlântica, da Nossa Senhora de Copacabana, quando se tem esses eventos, aquele cliente que consome não consegue chegar no estabelecimento. Então, na verdade, ontem a gente teve uma noite perdida, principalmente para os restaurantes e para os quiosques da orla. Você tem ambulantes vendendo o mesmo produto do cara do quiosque. Se eu tivesse um quiosque na orla, eu teria fechado Com esse certeza, quiosque ontem e claro. colocado grade em volta, porque aquilo ali Sim. é um negócio alucinante. Você sabe que eu moro na Avenida Atlântica. Sim. E eu assisto da minha janela essa alegria toda de camarote. Sim. E você deve ter assistido, Ronaldo, coisas que a gente não quer que os nossos filhos assistam, né? Não, eu não quero que aconteça com ninguém o que eu vi acontecendo ontem, assaltos, espancamentos. Pessoas fazendo xixi na rua. Xixi é pouco. Fazendo sexo, cheirando cocaína, fazendo cocô. É uma alegria ao contrário, né? Eu costumo dizer que nesse tipo de evento, a cidade informal toma conta da cidade formal, predando a cidade formal. Claro, claro. É uma atividade predatória para a cidade e que não atrai os turistas que a gente defende e que quer no Rio de Janeiro. Então, hoje o Rio de Janeiro, além de ser muito maltratado, ele é desrespeitado pelos próprios cariocas. Então, é um excesso de falta de educação, de falta de respeito, de ordem, de falta de disciplina. E é muito engraçado que algumas pessoas, quando a gente escreve no Instagram, quando eu fiz um post ontem, eu botei o vídeo do acontecimento, da correria, e botei a minha opinião. Copacabana é de todos, como todos os bairros são de todos. A gente tem que andar pela cidade livremente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas a gente não tem o direito de maltratar Copacabana. Você acha que o carnaval é de todos? Não é.
O carnaval é de muitos. Sim, Talvez de Sim. muitos mais. sim, Mas não é de todos. sim. Existe o sambódromo para quê? Existe. Para o carnaval. Sim, sim. Você já imaginou, e alguém já terá imaginado, que uma final de campeonato carioca pode ser jogada na praia de Copacabana? Sim, não. É a mesma coisa É a isso. mesma coisa. É. Então nós temos que parar com essa brincadeira Sim. de ficar achando carnaval é maravilhoso, Sim. dentro do sambódromo. Sim, sim. Não na praia de Copacabana. Sim, sim. Eu falei na Austrália, Ronaldo, eu vou estar passando até a imagem de chato para alguns, mas se você for em qualquer praia australiana, você não pode levar bebida alcoólica, garrafa, você não pode ingerir bebida alcoólica na areia. Porque você tem uma porção de gente em volta de você que você vai incomodar se você ficar bêbado. Claro, e além do mais, você potencializa um afogamento. Sem a dúvida. maioria dos afogamentos aqui que a gente vai observar agora no verão até o carnaval é de jovens, adultos, bêbados que se afogam. Eu não sei, E você aqui- deve saber melhor do que eu que esse povo da praia, Sim, que vem para a praia, que vem do Nordeste, que vem do Sul, que vem do Centro-Oeste brasileiro, até do Sudeste para o Rio de Janeiro, começa a beber na praia Sim. às 6h30 da manhã. sim. Porque nós andamos, eu ando na praia de 6 horas em diante. Você está lá na tua Sim, natação. sim, sim. Eu ando a praia inteira de Copacabana. Todo dia eu vou até o final do Leblon e volto. E eu vejo o pessoal, ó, botando para dentro cerveja. Eu fico abismado, eu não consigo entender como é que pode um negócio desse. Hoje, a gente já tem uma vitória na nossa legislação que a gente só permite propaganda de bebida alcoólica depois das 21. Cigarro não tem mais. Mas essa associação de bebida, felicidade e carnaval tem uma marca de cerveja que chama até de diretoria. Se você está bebendo, você está na diretoria. E esse contrato com a prefeitura de vender apenas uma marca de cerveja inunda as nossas ruas de cerveja e jovens ficam muito bêbados. Eu sou totalmente contra essa associação. Para mim, não traz benefício nenhum para a sociedade. Você pode beber, sim, é sua escolha. Mas você associar em propaganda, em contrato com a prefeitura do Rio de Janeiro perde muito mais do que ganha. Só se tem algumas pessoas na prefeitura que devem ganhar de outra forma, mas a prefeitura, por si, esse evento de ontem, ele foi muito mais danoso. Não tem recurso financeiro que pague o dano que trouxe para Copacabana. Agora, de imagem nem se fala. O que eu ouvi dizer é que o prefeito Crivella era contra essa atividade. Essa Ele proibiu e a justiça autorizou. É verdade, a justiça autorizou. O meu vídeo ontem, até no Instagram, eu fiz uma menção à prefeitura e aí eu recebi de eleitores e de amigos que foi um juiz que autorizou. Então, eu não guardei o nome desse juiz, mas que esse juiz seja responsabilizado pela ação dele. Falando em juiz, o nosso principal problema hoje, maior do que a política, é o nosso judiciário. Se o nosso judiciário fosse um judiciário firme, correto, que quisesse de fato combater a corrupção, evitaria até que políticos de muitos mandatos ainda estivessem no Congresso Nacional. Chegou a hora da gente dar uma passadinha pelo Brasil. Sim. Do Bolsonaro. Eu queria que você contasse para o teu eleitor e para aquele que amanhã pode vir a ser teu eleitor, que está te vendo, como você viu o Brasil do Temer, anteriormente o Brasil da Dilma, o Brasil do Lula, e hoje como deputado federal, como você vê o Brasil do Bolsonaro e como você imagina que o Congresso esteja ajudando ou prejudicando o trabalho do presidente da República. Bem, Ronaldo, eu nasci em 1977. Em 1989, na eleição do Collor contra o Lula, eu tinha aí 11 para 12 anos. Meus pais, na ocasião, em 89, votaram no Luiz Inácio Lula da Silva. E mais tarde, no ano de 2003, o Lula, eu acho que na sua quarta ou quinta tentativa, ele se tornaria presidente do Brasil. Passando por Collor, passando por Itamar, depois Fernando Henrique e viria o Lula. Eu digo sempre que o Lula, ele não apenas roubou no sentido de lesar os cofres públicos através da sua corrupção e da sua corrupção endêmica em todos os setores, desde os ministérios, como nas empresas estatais, nos bancos, mas ele roubou a esperança de muitos brasileiros. Ele roubou a esperança que um pernambucano como a minha mãe do interior, lá de Garanhuns, viesse a fazer diferente. E fez mais do mesmo, só que ele fez mais do mesmo
muito mais do mesmo. Ele E do potencializou mesmo ruim. do ruim. Ele potencializou a corrupção em uma política partidária jamais feita no nosso país. Veio a Dilma, uma escolha que levou, na minha opinião, realmente o PT à derrocada, porque além de fazer parte de um grupo que era uma verdadeira quadrilha, ela, na sua incompetência, na sua arrogância, ela nem a simpatia dos parlamentares ela conseguia despertar. Ô Luiz, eu não sou médico, mas Sim. ela tem muitas características de psicopatia. Sim, Na minha avaliação leiga. Porque Continua. você tem muito político, não? Você viveu nesse meio. Você tem o cara que é corrupto, inteligente. Não, mas eu não acho que ela esteja afastada de nada disso, não. É. Eu só acho que, além disso, ela é biruta. Que as Exatamente. coisas que ela falou Exatamente. e que ela vem dizendo, Sim, para sim. mim, não são coisas que de uma pessoa centrada. Você tem uma má conduta e ainda tem uma pessoa que é mal educada com você, né? Que desrespeita até um general 3, 4 estrelas. Então ela chegou, ela mesma se impeachmentou. Então o que aconteceu com a Dilma já estava escrito, já estava claro que iria acontecer. Veio o Temer, coincidiu com a entrada do governo Temer de eu ser convidado a me tornar um secretário nacional. Vivenciei ali o Ministério do Esporte na época e outros ministérios. E a grande diferença para o governo Jair Messias Bolsonaro é que os ministérios passaram a ser ocupados, em sua imensa maioria, eu diria que quase 100%, por pessoas técnicas e capacitadas. E aquele balcão de negócios que acontecia diminuiu ao extremo. Então, o grande trunfo do governo Jair Bolsonaro é o seu poder executivo. O ministro Tarcísio, por exemplo, da infraestrutura, para mim, que é a joia do governo, é um cara especial, que não se aborrece com uma crítica, que mantém a sua linha de raciocínio, o seu equilíbrio, mesmo com a oposição. A oposição desistiu de atacar o Tarcísio. Não fala nem no Tarcísio, porque ele é um gentleman, é um cara de 44, 45 anos e super equilibrado. Acho que o ministro Tarcísio resume o que é o governo Jair Bolsonaro. Você tem o parlamento com 513 deputados e 81 senadores, teve uma mudança de 50% dos seus representantes, então eu me vejo como um novo representante e acredito sim que em alguns momentos o Congresso Nacional é adversário. Mas, graças a Deus, as principais pautas desse ano, como a reforma da Previdência, ela foi votada, não foi votada do jeito que a gente queria, principalmente eu. Para mim não tinha que abrir exceção a ninguém. Então, quando eu falei aqui no início do programa que eu não represento uma instituição, uma classe, eu me sinto muito confortável em votar. Então, eu vejo com muito bons olhos, principalmente em 2020 agora, a gente vai ter uma ascensão da governabilidade muito boa do nosso país. Fala um pouquinho para mim do Moro, do Guedes e da Damares, além do Weintraub. Eu sou um deputado que eu pouco incomodo os ministros, né? Eu não tenho cargo nenhum no governo estadual do Rio de Janeiro, não tenho cargo nenhum no governo federal. Quando a gente fala não tem cargo, eu não pedi nenhum cargo, né? A minha visão é muito clara, eu sou pago para legislar, para criar, alterar ou revogar leis e ponto. E fiscalizar, né? E denunciar. Eu não sou pago para fazer barganha. O que eu vejo, o que eu sinto. Ministro Moro, quando você conhece ele pessoalmente, ele é uma pessoa mais introspectiva, né? Eu acho que até pelos ataques que ele sofre, então ele não é... Se expõe pouco. Se expõe pouco, eu não diria que ele é uma pessoa super simpática, aquela que vai te dar um abraço. O Paulo Guedes é competentíssimo, tem na sua base, ali na sua estrutura, o Bruno Funchal, que foi secretário de Fazenda do Estado do Espírito Santo, com o Paulo Artung, que é muito competente, Bruno Funchal. Então as pessoas que cercam o Paulo Guedes são muito boas. Eu vou estender ao presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que é filho do Dalteli Guimarães, técnico do Flamengo de natação, que esse é padrão Tarcísio, esse é um lorde competentíssimo, educadíssimo e que enxerga as pessoas na frente dos partidos. O ministro da Educação, nunca estive pessoalmente, mas nunca conversei com ele. Gosto das ideias dele, mas não gosto da maneira que ele fala em determinados momentos com o cidadão. Independentemente do cidadão pensar ou não que nem ele, eu acho que ele, na figura de ministro, ele tinha que ser mais Tarcísio. Ministra Damares, uma simpatia, educadíssima, uma energia assim fenomenal.
Então passa veracidade, tem um ótimo poder de persuasão e tem a sua história pessoal baseada na religião, mas eu acho ela uma pessoa muito transparente. Nota para o governo Bolsonaro. Nota para o governo Bolsonaro? Caramba, eu sou difícil de dar 10, eu diria 9,5. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Luiz Lima, deputado federal pelo PSL, uma votação esplêndida no Rio de Janeiro, já com uma lei aprovada, difícil de acontecer. Não saia daí, já a gente volta e ele vai continuar contando as histórias da natação, do Congresso e das peripécias que ele vem fazendo aí na vida dele de 42 anos. Já a gente volta. Estamos de volta com o deputado federal Luiz Lima e o terceiro bloco de Menorá na TV. Qual é o pior defeito na tua avaliação que um ser humano pode oferecer, principalmente quando ele vive em comunidade? Como é o seu caso, que vive numa comunidade hoje de deputados e vive também numa comunidade de atletas aqui no Rio de Janeiro. Caramba, Ronaldo, eu acho que o principal defeito... Eu lembro que no início do programa você falou do rei na barriga, né? Que as pessoas não podem ter, que é você ficar deslumbrado. Aconteceu uma coisa engraçada com a gente, eu não vim no seu programa no período que eu era candidato, que normalmente os deputados vêm no período que ele precisa de voto. Eu rodei esse estado, Ronaldo, eu fiz uma campanha sem recurso público, sem fundo eleitoral, e com doações de amigos. E eu estive em 54 municípios em 60 dias, são 92 municípios no estado do Rio. Tua campanha demorou 60 dias? Foram 54 dias. Quer dizer, você dormia no carro? Eu dormia 3 horas por dia e antes disso, na pré-campanha, eu fiz mais de 100 palestras, não dizendo que eu era candidato, mas contando a minha história e anotando WhatsApps. Eu anotei 6.000 WhatsApps na campanha de pessoas que estiveram comigo, me olhando, não por mídia. Então, na minha campanha, 54 municípios, eu estive em 54 Quantos votos dias. você teve? Eu tive 115.119 votos. Aqui em Copacabana eu tive uma quantidade de votos muito expressiva. Mais de 30 mil. Não, em Copacabana, Zona Sul talvez, mas em Copacabana eu tive 8.000 votos. Sim, Zona Sul, eu chamei Copacabana de Zona Sul. Chamei Zona Sul de Copacabana. Eu saí da região serrana com 31.000 votos. Eu fui o mais votado em Friburgo. Já saiu eleito dali, praticamente. Eu já saí praticamente da região serrana. Cordeiro, Cantagalo, Friburgo primeiro, Teresópolis, lá que você... O que você acha na tua cabeça, que pode ser e pode não ser, que fez você ter esses votos? Eu vou ser muito sincero. A associação e o privilégio de ter representado Jair Messias Bolsonaro durante a campanha potencializou a minha eleição. Eu fui o terceiro mais votado do PSL e o 8º mais votado do Estado. Sim, mas você chegava, por exemplo, em Cordeiro. Na rua. O que aconteceu lá? Rua. Mas como é que é isso? Na rua. Rua com a fotografia do Bolsonaro? Não, assim? eu com a camisa eu chegava assim, tudo bom? Como o senhor chama? Ronaldo? Ô Ronaldo, você quer mudar o Brasil? Posso falar com você um minutinho? E olhava olho no olho. E teve uma dessas ocasiões em Teresópolis, eu parei em frente à padaria. Quer dizer, você andava na rua. Falando com as pessoas que você nunca viu na tua vida. Que eu nunca vi na vida. E isso o teu preparo físico de nadador te ajudou muito. Ajudou muito, mas só que eu dei uma envelhecida boa desde a campanha. É impressionante. Se você não estiver bem de saúde, você não aguenta. Em Teresópolis, eu estava em frente à padaria Imperial. E me passa uma pastora chamada Pastora Gláucia, da Igreja Filadélfia de Teresópolis. E ela era apenas pastora, não era candidata a nada? Não, candidata a nada. Estava passando na rua. Ela não tinha candidato. Sim. E faltavam, ela estava passando na rua. Faltavam 20 dias para a eleição. E eu parei ela assim mesmo, né? Perguntei o nome, se ela podia me ouvir, se ela quer mudar o Brasil no dia 7 de outubro de 2018, que era a eleição, e contei rapidamente a minha história, muito rápida, coisa de 1 minuto que você tem tempo para conquistar a pessoa. E ela gostou de mim. E ela me chamou, Luiz, eu gostei de você. Você quer ir na minha igreja hoje, à noite? Porra, eu cansado pra caramba, Ronaldo. Falei, quero, claro que eu quero. Você estava lá para isso. Claro que eu quero. Passei o dia cansado inteiro. é depois. Nossa, ou antes. Na hora da campanha não tem cansado. Ronaldo, eu deitava na cama à noite, 10 horas da noite. Eu moro na Barra da Tijuca, né? Aí quando eu tava aqui na Barra, por exemplo, dormi, aí eu falei, caraca, eu tô perdendo o voto, bicho. Aí eu ia pro Jardim Oceânico, naqueles restaurantes, panfletar,
Porque 1 hora, se você ficar na cama 1 hora sem fazer nada... O teu adversário, que é do teu partido, te passa. E você perde uns Eu sei 50, de 100 tudo votos. isso. Deixa eu te contar uma coisa E aí a rápida. pastora Glaucia me convidou, Você vai me contar da pastora agora. Mas eu quero te dizer que a minha performance, quando eu fui Sim. eleito vereador, foi como a Sim. sua. Ah, é ótimo. Eu fui o segundo colocado no meu partido Sim. e o 10º mais votado em todos os 5.000 candidatos que disputaram a eleição. O 10º quer dizer, você ficou... São 50 vereadores? Na né? época eram 42. Agora são 51, se não me engano. É. Poxa, mas muito bom, É mesmo, Ronaldo. mais ou menos parecido. Eu não vejo melhor coisa e melhor propaganda do que você cativar a pessoa. Não, mas tem que andar, fazer o que você fez. Tem que andar. Mas me conta da pastora E Glaucia. aí eu estive na igreja, Filadélfia, à noite, e graças a Deus eu estava muito leve esse dia, eu estava, diria, com uma espiritualidade elevada. Estava abençoado. E eu tive uma participação muito bacana na igreja. Eu sou católico, mas eu adoro igreja evangélica com música, é um astral muito bom. E aí eu conversei com os fiéis da igreja e lá o pai da Glaucia, que é o responsável pela igreja Filadélfia, também gostou de mim e resolveu me apoiar. Então eu saí de Teresópolis com 6.000 votos. Que maravilha, hein? 6.000 votos de Teresópolis em 2 dias de campanha. Quanto tempo você passou lá? 2 dias? 2 dias em Teresópolis. 2 dias em Teresópolis fazendo panfletagem de rua. Quer dizer, o que você diz, e eu sei porque eu conheço e fiz Sim. igual, Sim. é que você ganhou porque gastou sola de sapato e saliva. Sim. Foi isso que você gastou? Eu gastei isso, mas eu diria, Ronaldo, que você representar na região serrana o Jair Bolsonaro em 2018, a região serrana é muito conservadora. Então, é claro que teve candidatos do Bolsonaro que teve 3.000 votos no estado, 2.000 votos, 5.000. E por quê? Porque você tem que saber fazer Será política. que é porque não andou tanto quanto deveria? Não. O maior erro de outros esportistas que se aventuraram na política foi imaginar que só o esporte vai eleger. Não vai. Você tem que, de fato, se transformar num político. Tá bom, mas aquele que defendia Jair Bolsonaro e não ganhou a eleição, não ganhou porque trabalhou pouco? Pode ter sido também, que trabalhou pouco, que não teve pessoas capazes e dispostas ao seu lado. Quanto você gastou na sua eleição? 250 mil reais. 250 mil 250 reais mil. de donativos de gente que era amiga sua. Isso. E eu tive mais de 150 voluntários no estado. Você pediu dinheiro para esses seus companheiros que te deram dinheiro ou eles vinham com dinheiro assim, abanando para você? Não. É engraçado que as pessoas votam em quem acham que vão vencer e quem também doa dinheiro para você, ele doa quando ele sente que a vitória é possível. É possível. Então, faltando 30 dias para a eleição e que saíram as primeiras pesquisas de intenção de voto para deputado aqui no estado do Rio de Janeiro, o meu nome estava entre os 4 primeiros do PSL. E a gente estava imaginando que o PSL iria fazer 4 deputados. Fez 12. Então, quando o meu nome aparece, as pessoas gostam de apostar em vencedores. E um dos motivos, eu acho, que fez eu ganhar o voto das pessoas na rua é que eu passava para essas pessoas que eu ia vencer. Mas tem mais do que isso. Eu te conheço há 15 dias. Você tem uma qualidade na relação humana que é muito rara. Você escuta, ou se não escuta, finge que escuta. Dá no mesmo. Para quem fala com você, é a mesma coisa. Sim, sim. Eu posso dizer que você escuta, Sim. porque nós trocamos várias informações e você respondia, não é afirmativo ou negativamente, porque isso não interessa. Sim. Pode ser sim ou não, não tem problema. Sim. Mas você respondia de acordo com o que estava sendo discutido. Então você mostrou que ouve e fala. Sim. Interage. E interagir em política é 90% do caminho andado. É tudo. E você fazer das pessoas na rua que elas se sintam importantes. E eu não faço isso para conquistar voto, não. Eu trabalho em Copacabana, o lugar mais democrático do Brasil, onde tem preto, tem branco, tem católico, tem judeu, tem muçulmano, onde tem Flamengo, onde tem Vasco, onde tem esquerda, direita. Então o meu público ali da natação tem pessoas que não votaram em mim, Ronaldo. Votaram no PSOL. O sujeito não tem obrigação de não votar em você. Não tem, mas gostam de mim. E teve pessoa que votou no Haddad e votou em mim, porque gosta de mim. Então, essa mistura toda durante 10 anos trabalhando em Copacabana me moldou como político. Me fala uma coisa. Sem eu perceber. Como é que vai a tua relação com o governador? O governador, o Wilson Witzel...
Aliás, de quem eu gosto muito. Que bom. Eu não tenho nenhuma dificuldade de gostar do Bolsonaro e do Witzel. Eu não tenho nada a ver com a questão deles, de um com o outro. Sim, sim. Eles que se virem. Agora, na hora de votar, eu vou saber o que eu vou fazer. Claro, como eu já soube claro, nessa eleição para governador, que eu votei no Witzel no segundo turno, sim. e na eleição para presidente, que eu votei no Bolsonaro nos 2 turnos. Como é que é a tua relação com o Witzel? Bem, Ronaldo, eu na verdade eu não tenho relação com isso ou Witzel. Eu tive na campanha, onde eu recebi ele na minha casa, junto com 8 deputados federais eleitos, resolvemos apoiá-lo, resolvemos aqui em Copacabana, quando a gente estava com o Flávio, fazendo a campanha dele em trio elétrico, recebê-lo. Eu vejo um grande problema no governo Wilson Witzel, e para mim foi a minha maior decepção. Foi o loteamento do seu secretariado. Se ele fizesse o que o Jair Bolsonaro fez em Brasília, de você chamar pessoas técnicas e não ele pensar em se proteger, querendo agradar os outros, porque quando você chama as pessoas técnicas, você pode sofrer um pouquinho no início, uma represária da Assembleia Legislativa ou do meio político que te ajudou, mas no final a população vai ver o resultado. Então, o que eu sinto do Wilson Witzel? Eu não quero dar uma opinião pessoal e nem crucificá-lo. Pelo amor de Deus, nós somos seres humanos e nós temos direito à segunda chance, à terceira chance. Mas o governador, para mim, ele jamais poderia ter ficado deslumbrado com o cargo que ele ocupa. Ele foi eleito por algumas circunstâncias, inclusive uma circunstância que eu também fui eleito. Ele tinha juiz na frente do nome, ele estava apoiado pelo Bolsonaro e ele tinha um adversário com uma rejeição monstruosa no interior do estado, que é o Eduardo Paes, que ganhou dele aqui no município. Então, esses 3 fatores, e o Eduardo Paes ligado a Sérgio Cabral do MDB, esses 3 fatores potencializaram o Wilson Witzel. O Wilson, se fosse candidato a deputado federal, ele não teria mais do que 30 mil votos no PSC. Ele perderia de longe do Ottoni de Paula, que foi eleito com 120 mil votos. Então, ele já chegando, afrontando o presidente da República, querendo ser presidente do Brasil. Eu gravei um vídeo para provocá-lo em Teresópolis, durante o meu recesso parlamentar, no meio do ano, falando que, para provocar mesmo, para ele sentir a pele, eu falei que eu estava viajando do estado do Rio de Janeiro para, em 2022, me candidatar a governador e ser o melhor governador do Rio. Mas foi um título. E ele caiu, ele ficou desconcertado. Então, quando você tem um tipo de comportamento com o presidente e você não aceita que um deputado federal faça o mesmo que você já está mostrando o quanto você tem que melhorar emocionalmente para ocupar o cargo. Mas eu torço muito pelo governador Wilson Witzel, afinal de contas ele está cuidando do nosso estado, né, Ronaldo? E se precisar da minha ajuda... Você conversa com ele? Não, eu depois desses eventos com o Jair Bolsonaro, não, mas é claro que se ele me procurar ou estiver na frente dele, como a gente está sentado, é claro que você não vota predatoriamente com relação ao Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Você vota a favor do Rio. Pelo contrário, mas cabe a mim, como cidadão, dizer se estou satisfeito ou não com o governador. Tá certo. Olha, foi uma alegria enorme ter você aqui comigo. Obrigado, Ronaldo. Eu tenho certeza absoluta que o nosso público vai adorar e vai aplaudir a tua conversa. E eu quero te oferecer as câmeras e os microfones do Menorá na TV para que você se despeça fazendo suas considerações finais. Ronaldo, foi uma agradável surpresa. Quis o destino que eu conhecesse você depois da eleição, mostrando que, graças a Deus, não há interesse nenhum em relação do Ronaldo ou do Luiz em a gente ganhar apoio aqui no programa, e sim levar ao telespectador o que está acontecendo na política nacional e contar um pouquinho da minha vida. Foi extremamente prazeroso e torço para que esse ano, nos municípios, principalmente nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, a gente tenha a mesma renovação política que tivemos em 2018, seja com os vereadores ou com os prefeitos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma necessidade muito grande, urgente, de ter um prefeito capacitado e que faça o que o Bolsonaro está fazendo. A gente não precisa de um candidato que faça uma política partidária, a gente não precisa ter um partido aqui governando o município que vai trazer filiados do Brasil inteiro para ocupar cargos públicos sem a tecnicidade, e a gente não precisa de antigos governantes com ligação à corrupção extremamente danosa para o nosso estado e para o nosso município. Então, que o eleitor pense direitinho, porque essa eleição de 2020 é tão importante ou mais do que a eleição presidencial. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio,
e também nos dias e horários que você já se acostumou a nos assistir em repetição. Nos vemos lá.